Mas hoje o Senhor me deu uma palavra assim muito forte e eu peço para que você abra o teu coração e receba da parte do Senhor o que Ele tem para sua vida. Se você está com a tua Bíblia aí, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 32. Profeta Isaías, capítulo 32. Eu vou ler do versículo 9 ao versículo 11, amém? Diz o seguinte: tem um título, capítulo 32 de Isaías, quando vai entrar no versículo 9, tem um título aí. E esse título diz o seguinte: Advertências contra as mulheres de Jerusalém. Diz assim a palavra do Senhor. Prestem atenção porque é uma palavra muito interessante, muito forte. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, filhas, que estáis confiantes. Inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Ele está repetindo aqui. Ele falou no versículo anterior, mulheres despreocupadas. Ele está repetindo aqui. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Ele repete a palavra confiantes de novo. Despivi-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Amém? É uma palavra forte. Se nós formos passear em outras versões da Bíblia, uma versão NTLH que tem uma linguagem um pouco mais atual, se nós formos passear numa versão King James, se nós formos olhar uma versão NVT, NVI, essas mulheres vão mudar os nomes. Nós lemos aqui mulheres que viveis despreocupadamente, ok? Mas em outras versões vai falar assim, mulheres negligentes, mulheres desocupadas, mulheres despreocupadas. Veja só a seriedade com que o profeta vai falar. Veja, ele inicia falando que é uma advertência para as mulheres de Jerusalém. Quem são essas mulheres de Jerusalém hoje? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós somos as mulheres de Jerusalém hoje. Essa palavra de Isaías capítulo 32, ela é uma palavra que vai abordar sobre o milênio. Veja, o profeta Isaías, ele vai abordar em algo que nem aconteceu na nossa época. E assim, só uma notinha de rodapé aqui. O profeta Isaías, ele viveu 750 anos antes de Jesus. E as profecias que ele fez, 750 anos antes de Jesus, muitas não se cumpriram até hoje. E às vezes nós recebemos alguma palavra da parte do Senhor, uma palavra profética, e se não acontece no mês seguinte, não foi Deus que falou. Se não acontece no mês seguinte, Jesus não falou nada não foi Deus, não é assim? Porque nós estamos vivendo num período fast food. Nós queremos ligar para o profeta e o profeta entregar uma palavra e na semana seguinte já tem que se concretizar. E o profeta Isaías, ele está aqui para provar para nós que não é bem assim. Mas vamos passear um pouquinho nessa palavra. Primeiro, nós precisamos ter consciência que Deus, ele é soberano sobre todo mundo. Deus não é um Deus tribal. Deus não é o Deus da igreja, não é o Deus dos crentes. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, ele tem controle sobre todas as coisas. Se você está na igreja, você está vivendo na presença do Senhor, mas a sua família não, eu quero te falar nessa noite que ele tem controle sobre a tua família. Mas o meu filho foi criado na igreja e hoje não querem saber.
Deus tem controle sobre o teu filho. Ah, mas o meu marido me larga num sábado à tarde e vai jogar sinuca. Vai no boteco beber. Deus tem no controle de todas as coisas, inclusive do teu marido. Vamos passear um pouco nessa palavra. Veja, ele começa falando o seguinte, levantai-vos. Vamos pensar um pouquinho nessa palavra levantai-vos. Essa palavra levantai-vos, o termo dela em hebraico, tem os seguintes significados. Levantar, erguer, permanecer de pé, ser estabelecida, manter-se. Agora eu gostei desse significado, prestem atenção. Levantai-vos pode ser também entrar em cena. Eu tô falando para mulheres aqui que se você não entrou em cena na história da tua casa, na história da tua família, na história da tua vida, hoje você vai entrar em cena. Hoje você vai entrar em cena numa guerra que já começou. Você sabia que você já está em guerra? Você sabia que você já está em batalha? A tua família está numa batalha constante? Se você não entrou em cena, hoje você vai entrar em cena. Outro significado do levantai-vos em hebraico. Edificar e construir. Vou repetir. Edificar e construir. Prestem atenção. Quando Deus vai preparar uma mulher para Adão, vai dizer lá que ele vai preparar uma adjuntora, né? Uma auxiliadora. Quando você vai estudar o termo original dessa mulher auxiliadora, o termo em hebraico é o mesmo termo usado lá no Salmo 121. Lembram do Salmo 121? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? A palavra socorro é a mesma usada lá em adjuntora. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você é socorro na tua casa. Você é socorro sobre a tua família. Você é socorro sobre os teus filhos. Deus te levantou para ser socorro no meio dos seus. Então você é a mulher que vai entrar em cena. Vamos passear mais um pouquinho. Irmãs, eu gosto de estudar hebraico, então eu gosto de olhar o original das palavras, porque elas trazem significados que às vezes a versão bíblica que nós temos não dá essa amplitude. Próxima palavra, olha só. A palavra sossegada ou despreocupadas, o termo em hebraico são duas palavras, que é sha'anan. Prestem atenção no significado, porque quando eu li esse significado, eu tive vontade de me esconder debaixo da mesa. Olha só, tranquila, sossegada, segura. Veja, nós estamos em casa agora, ou no trabalho, nós estamos numa live, correto? Quando você está numa live, você não está num ambiente ali da igreja, mas você está num ambiente tranquilo seu, correto? Então nós somos mulheres que nós gostamos de ter tranquilidade, não gostamos? Me fala quem é a mulher que não gosta de, terminou de arrumar a casa e fazer janta, quer deitar um pouquinho, quer ficar tranquila. Todas nós gostamos de tranquilidade. Só que a tranquilidade, ela pode depor contra nós, e essa palavra vai falar disso. Olha um dos significados do despreocupadas. Olha só. Descuidadas, arrogante e orgulhosa. Olha só, quer dizer que se nós nos estivermos sossegadas, o Senhor está falando para nós nessa palavra que nós podemos estar sendo arrogantes, que nós podemos estar sendo orgulhosas. Vamos mais adiante. Tá batendo em vocês, mas tá batendo em mim também, amém? Olha só, próxima palavra. Ele vai dizer o seguinte, para cingir os lombos, né? Se vistam de panos de saco para cingir os lombos. Os lombos aqui é uma palavra hebraica que diz shalates. O que significa isso? Lugar de dor, sofrimento da mulher. Então, ele está clamando para que a mulher que vive sossegada, ela vai precisar se humilhar diante de Deus. Humilhação dói. Essa humilhação aqui é como se fosse a humilhação das mulheres que sofrem nos lombos, sofrem as dores de parto. Ou as mulheres que têm, sabe aquela dor
ciático, sabe? Essa dor. Essa humilhação diante de Deus, ela dói. E ele está dizendo o seguinte, o profeta, que essas mulheres, elas confiavam na localização geográfica delas. Por quê? Porque Jerusalém, eles tinham aliança com as nações vizinhas, com várias nações. Isso deixava Jerusalém segura. Então as mulheres ali, elas estavam seguras, mas elas estavam seguras naquilo que elas estavam vendo. Elas estavam seguras naquilo que é palpável. E eu quero começar te perguntando, será que você está muito confiante no seu casamento? Porque tem mulher que ela pensa o seguinte, ela casa e ela pensa da seguinte maneira, eu já conquistei um varão, eu já casei, posso ficar tranquila, pode mesmo? Será que pode mesmo? Porque tem mulher que depois que conquista o varão, ela relaxa. Ela não se cuida mais, ela nem se depila mais. Você tá entendendo, mulheres, o que eu quero dizer? Ela não faz mais nada por ela, já tá casada. Será que você tem se apoiado nisso? Teu casamento tá bem, então você não lembra de mais nada? Você que é casada, eu quero te perguntar nessa noite. Você tem livre acesso ao celular do seu marido? Você pode mexer no celular dele se você quiser? Ou o celular dele tem senha? Ou você não pode olhar quem são os contatos com quem ele conversa? Será que você tem se apoiado demais? Porque veja bem, nós estamos vivendo num tempo, nós estamos usando uma mídia social na live, correto? Então nós somos mulheres que usamos redes sociais. Nós usamos tecnologia. Quantos casamentos, mulheres casadas, que tava tudo bem. Eu tô falando de gente famosa, tá bom? Parecia que tava tudo certo, casamentos firmados foram desmanchados. E você fala, meu Deus, fulano era crente, pastor, pastora, se separaram. Veja, nós não podemos, prestem atenção, eu falei da questão de sossegadas que pode ter a ver com arrogância e soberba. Nós não podemos ser prepotentes e arrogantes ao ponto de dizer, não, eu tô segura. Satanás não toca na minha vida não. Satanás, ele não passa nem perto da minha casa. Nós não podemos ter essa segurança. Nós não ignoramos os seus ardis. O profeta está chamando essas mulheres, desperta, levanta. Lembra que eu falei? Entra em cena nessa batalha. Entra em cena nessa batalha. Isso me faz lembrar de uma mulher chamada Jael. Jael, capítulo 4 de Juízes, vai falar de Débora. Jael vai entrar ali no capítulo 5. O inimigo está vindo na casa dela correndo, o Sísera. Está vindo correndo. E a Bíblia fala que o Sísera, que é inimigo do povo de Deus, tinha aliança com o marido de Jael. E ele chega correndo para entrar na tenda dela. E a Jael, ela sabe que é inimigo. Mas ela com todo o jeitinho do mundo. Porque mulher, quando você quer, quando você tem jeitinho, você conquista o que você quiser. Mulher com jeitinho, ela conquista o que ela quiser. E ela fala, entre, Senhor meu. E a Bíblia fala que ele entra na tenda dela e ele pede água. E ela não dá água. Ela vai dar um copo de leite. Aqui tem uma lição muito interessante. Ela não vai dar água porque, deixa eu te falar uma coisa, ela sabe que é o inimigo. O inimigo não manda na sua casa. O inimigo não entra na tua casa mandando e desmandando. Quem manda na tua casa é você. É você que é a coluna ali. E ela vai falar o seguinte, ela não dá água e ela dá leite. Presta atenção que mulher tem que ter sabedoria do Espírito Santo. O leite, ele tem uma substância chamada triptofano. Quem já não tomou um leitinho morno para dormir? Não é verdade? Então ela vai dar um leitinho, esse leitinho morno faz ele cair no sono. Quando o inimigo cai no sono, ela vai e perfura o crânio dele com uma estaca. Ela sabia onde estava a estaca. Ela sabia como agir. Se você souber como agir, se o inimigo entrou dentro da tua casa e você entrar em cena nessa batalha, você consegue botar o inimigo para correr. Eu não sei quem é o inimigo dentro da tua casa. Eu não sei se o inimigo está deitado na tua cama coberto que nem o Sísera. Eu não sei se o teu inimigo é alguém que usa o teu filho, usa a tua filha,
tá nos contatos do teu esposo. Eu não sei se o teu inimigo são mulheres que são tuas amigas e não são. Porque, gente, nós estamos vivendo num tempo muito difícil de relacionamento. Um tempo que a gente confia em irmãs, não tô falando de amizade com ímpia. A gente confia em irmãs da igreja e toma apunhalada nas costas. Nós precisamos fazer alianças com pessoas verdadeiras. Se tá difícil, você vai entrar em cena hoje para orar, para que Deus te dê aliança com pessoas verdadeiras. Segunda situação de mulheres confiantes demais, mulheres sossegadas demais. Sabe aquela mulher que está confiante na juventude? Ah, eu sou bela, eu sou formosa, eu sou saudável, eu não preciso me preocupar. Quantas mulheres que estavam saudáveis e da noite para o dia descobrem um câncer? Quantas mulheres que se tornam até arrogantes por causa de cabelo? Gente, vocês já viram irmãs arrogantes por causa de cabelo? Eu já vi. Mulheres que se acham muito por causa de cabelo e aí de repente é acometida de um câncer e perde o cabelo. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós não temos essa segurança. Mulheres que estão confiantes nos filhos. E eu quero te perguntar, você sabe o que tem na mochila do seu filho? Você sabe o que tem no armário do teu filho? Ah, mas se eu entrar no quarto do meu filho vai falar, não, mamãe, aqui você não pode entrar não, mamãe, porque você está tirando a minha privacidade. Mulher, tá na tua casa, é você que manda. É você que manda. Quando casar, ele manda na casa dele. Mas tá na tua casa, é você que manda. Olha a mochila dos seus filhos. Olha o celular das suas filhas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, uma situação que eu vivi faz pouco tempo isso. Mas assim, como machucou meu coração uma serva de Deus, uma pastora. A filha dela, uma moça adolescente linda, sempre na igreja. A menina canta, né, louvava, enfim. E eu tenho um canal no YouTube, onde eu... no YouTube não, desculpa. Tem no YouTube também, mas é no TikTok. Então eu posto vídeos de estudos meus no TikTok todos os dias. E se você tem contatos, né, no celular, começa a aparecer as pessoas que você tem contato. Começa a aparecer pra você. Começou a aparecer foto pra mim dessa menina crente, filha de pastora, fazendo vídeo no TikTok só de calcinha e sutiã. Vocês têm noção disso? E a mãe não faz ideia. Os pais não fazem ideia. A menina usa saião toda bonitona para cantar na igreja, mas posta vídeo no TikTok de calcinha e sutiã. Você sabe o que os seus filhos fazem quando você não tá vendo? Vamos lá. Mais uma segurança. Ah, eu falei da questão da beleza, né? Mulheres que se apoiam na beleza. Veja, você precisa se cuidar. Eu comecei falando da questão de mulheres que se casam, não se cuidam, não. Você precisa se cuidar. Mulheres, eu, por exemplo, eu não tenho a maturidade. Eu acho lindo quem assume o cabelo branco, grisalho, mas eu não tenho essa maturidade para isso. Então, eu vou pintar meu cabelo. Entende? A gente precisa se cuidar. Só que não é só exterior. Você investe no intelecto. Deixa eu contar algo pra vocês. As mulheres, uma maioria, tá? Uma maioria não gosta de estudar a Bíblia. Não gostam. Eu fiz anos e anos de teologia, continuo estudando teologia. Tem gente que condena a teologia. Gente, teologia é estudo sobre Deus. É um estudo de Deus, é um estudo da palavra de Deus. Mulher, será que você tem estudado? Será que você medita na palavra? Eu falei algo muito interessante para o meu esposo e é algo que a gente aprende muito na teologia, isso. Você sabia que quanto mais você medita na palavra, quanto mais você estuda a Bíblia, menos vem profeta falar com você? Você sabia disso? Quando você lê muitas escrituras, o Senhor, ele entende a revelação dele sobre você por meio da palavra. Então, ele envia menos profetas para falar com você. Aquela pessoa que não medita tanto, ela recebe uma profecia atrás da outra. Mas tome cuidado, porque nem toda profecia é Deus falando. Mulheres que confiam nas suas profissões.
mulheres que têm um excelente emprego, que acham que têm segurança financeira. Irmãs, nós estamos no Brasil, um lugar abarrotado de imposto, cada dia cria-se um imposto novo. Quem é que tem segurança financeira? Hoje você está empregado, amanhã você não está. Entende? Por que eu tô... Ai, missionária, mas que palavra dura é essa que você está trazendo? Não. Eu tô trazendo uma palavra como eu comecei. Para você entrar em cena. Você precisa entrar em cena, se levantar na história da tua vida, se movimentar na história da sua vida, sair da letargia, sair do sossego. Você acha mesmo que Deus chamou você para passar a tarde assistindo Sessão da Tarde comendo bolacha? Você acha que Deus te chamou para isso? Você precisa ter seus momentos de descontração? Precisa. Mas você também precisa ter sua comunhão com Deus. Mulheres que estão confiantes no governo. Ah não, esse ano é ano de eleição e tudo vai mudar e o Brasil vai alavancar. Não vai. Não vai. As mulheres, elas têm que sair dessa... Irmãs, me perdoem, mas eu preciso falar isso. Porque isso aconteceu com muita força na igreja brasileira. As mulheres começaram a entrar na idolatria política. Gente, nosso Deus é soberano. É Ele quem faz. Salmo 127. Se o Senhor não fizer, em vão vigia o sentinela. Olha só. Isaías capítulo 6 vai falar o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Presta atenção nessa primeira parte. No ano da morte do rei Uzias. Quando você vai estudar um pouquinho da história, o rei Uzias, ele era primo de Isaías. Ou seja, o profeta Isaías estava triste com a morte dele. Mas olha, ele morreu. Uzias morreu. O trono está vazio. Mas prestem atenção, enquanto o trono na terra está vazio, o trono do céu está ocupado. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle. Eu estou puxando você para tirar todas as bases da onde você está se apoiando com segurança. Olha só. Deus, ele fala nessa palavra que ele vai julgar as mulheres. E Deus, ele começa na provisão. Olha só o que fala essa passagem. Mulheres, vocês fiquem espertas, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. A primeira coisa que Deus fala: eu vou tocar na provisão para que vocês despertem. Será que Deus tem tocado em algo em você para que você desperte? Irmãs, a palavra fala aqui, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu decreto, de acordo com aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, às vezes, Deus toca ou permite tocar. Veja, Deus não tenta ninguém pelo mal, ok? Deus não tenta ninguém pelo mal. Mas às vezes Deus permite. Essa chamada está sendo gravada. Deus permite que Satanás toque em nós, não para Satanás acabar com a nossa vida. Mas quando ele permite Satanás tocar, é porque ele tem um plano redentor em cima daquilo. Lembra o que aconteceu com Jó? Deus permitiu, mas Deus tinha um plano redentor. Se você está passando por uma enfermidade, nós vamos orar por cura, amém? Mas saiba que Deus tem um plano redentor para isso. Se você está passando por uma situação de família que não se rende ao Senhor, de filhos desviados, de marido ímpio, Deus tem um plano redentor para isso. Você sabia que a segurança, essa segurança em trabalho, em corpo, em beleza, em marido, em filhos, em dinheiro, essa segurança pode significar uma idolatria no teu coração e no meu. Deus tira as nossas bases. Veja, ele fala lá em Jó que ele retirou a sebe. Você sabe o que é sebe? Sebe é uma forma de cerca.
A sebe, ela é uma cerca. É como se Deus retirasse a cerca de Jó. Nós temos uma sebe também. Sabe uma planta que ela faz como se fosse uma cerca viva? É a murta. A murta, ela é uma planta que ela faz uma forma de cerca viva. Você sabe qual é o significado do nome Hadassah, que é o nome de Esther? O nome de Esther, o nome hebraico é Hadassah. Hadassah é murta. A Esther, ela vai fazer uma espécie de cerca viva. Ela vai envolver o povo dela. Ela vai envolver os judeus ali em oração, regando com jejum, regando o coração. Ela vai entrar em cena. Depois de 3 dias de jejum, ela vai entrar na presença de Assuero. Ela vai entrar em cena. Deus está te chamando para entrar em cena na tua história. Saia da falsa segurança. A falsa segurança, as coisas podem descambar. As coisas podem descambar. Nós ficamos ansiosas com as situações vindouras. Ficamos com medo de desemprego, ficamos com medo de inflação, ficamos com medo de escassez. E o Senhor está falando para você hoje, olha para mim. Eleva os teus olhos para mim. Veja a nossa diferença com os homens. Os homens, eles costumam ser mais tranquilos, eles são mais controlados, mesmo em meio a tantas lutas e obrigações. E mulher? Mulher tensa, mulher desesperada, mulher tem ansiedade, mulher fica depressiva, mulher tem crise de pânico, mulher tem inveja uma da outra, mulher se compara. Gente, não é fácil ser mulher, não. Não é fácil ser mulher. Mas o Senhor nos escolheu por um propósito maior. Veja, se eu fosse resumir essa aplicação devocional desse Isaías 32, se eu fosse resumir, eu resumiria em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, para que no seu tempo Ele te exalte. Quando você vai olhar o termo hebraico desse humilhai-vos, debaixo da mão, é como se pensa assim, a mão do Senhor está aqui. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus, você está aqui embaixo. O termo hebraico é como se dissesse, para que no tempo certo Ele te vire. Aí é onde a gente interpreta como exaltação. Você se humilha debaixo da mão de Deus, para que no tempo certo Ele te vire. Você lembra qual era a oração de Ana lá? 1 Samuel, capítulo 2, quando ela vai cantar o cântico dela? Ele é aquele que levanta o pobre do monturo e faz assentar-se sobre príncipes. Deus precisa arrancar as nossas vestes. E ele vai falar aqui, né, mulheres? Cingir com panos de saco. Quando eu vou para a palavra em Joel capítulo 2, versículo 12 a 17... vai dizer, tire as vestes. E coloca vestes de lamento, vestes de súplica, vestes de arrependimento, vestes de quebrantamento. Você precisa encaixar na tua rotina, prática de oração, prática de jejum. Você precisa encaixar na tua rotina as armas que o Senhor te deixou. Deus te deixou armas lá, Efésios capítulo 6. Se revestir da armadura de Deus. Oração é uma arma que Deus deixou. Nós começamos a live cantando, louvando. É uma arma de guerra, louvor. Ai, missionária, mas eu não tenho tempo. Precisa arrumar tempo então. Porque se você não arrumar tempo, Deus vai começar a tirar um monte de coisa no caminho, vai começar a tirar um monte de situação de segurança para que você arrume tempo. Porque se nós estivermos ocupadas demais e não orarmos, aí Deus começa a tirar as nossas bases seguras para que a gente busque a Ele. Estão entendendo? Eu sei que é uma palavra dura, mas ela veio para cima de mim também. Não pense que para mim é fácil ministrar essa palavra. Porque a palavra corta primeiro a mim, ela corta primeiro quem vai ministrar. Eu quero te perguntar um negócio. E olha só, quando você vai procurar a palavra ansiedade no grego, a palavra é a palavra merimna. Sabe o que significa merimna? Que é ansiedade em grego? Distração. O que tem te distraído, mulher?
Com o que você tem se distraído? Será que é rede social? Será que você passa o dia ali olhando feed de Instagram e de TikTok e você gasta teu tempo só com isso? Será que essa é a tua distração? Será que a tua distração é aqueles joguinhos de celular? Irmãs, deixa eu contar uma coisa rapidamente pra vocês. Esses joguinhos de celular, eu adorava. Tinha um joguinho que eu adorava. Quando eu vi, eu tava toda hora no joguinho. Aí o Senhor falou pra mim, vai vendo. Você só tá jogando joguinho no videogame, não vai meditar mais na palavra, não? Tira do celular, exclui. Tá bom, Senhor. Olha, presta atenção. Eu excluí. Mas passou poucos dias. Passou assim uns 3, 4 dias. E aí eu instalei de novo. Falei, Jesus, vamos negociar aqui. É só mais um pouquinho de joguinho, porque o joguinho distrai a gente, alivia a ansiedade, tá, Jesus? Passou uns 3, 4 dias, passou uma semana, roubaram meu celular dentro do ônibus. Ai, Deus mandou roubar. Não. Deus não tenta ninguém pelo mal. Mas existem permissões para que Ele tenha planos redentores sobre nós. O que é que está te distraindo? Será que a tua distração tem sido grupinho de mulheres? Cuidado com rodinha de mulheres. Cuidado com panelinha de mulheres. Porque a panelinha de mulheres, quando você está ali na panelinha de mulheres, elas se juntam para falar de outras. Quando você vira as costas, fala de você. Estão entendendo? Cuidado, o que é que tá te distraindo? Será que o que tá te distraindo é a birra de filho? Tem filho teu fazendo birra? Porque, irmãs, tem mulher que ora tanto pra ter filho, né? Ora tanto pra engravidar. Aí quando engravida, as crianças viram bezerrinho de ouro, viu? Tem mulher que quando tem filho nunca mais volta pro Senhor, nunca mais vai pra igreja. Tem mulheres que na pandemia nunca mais voltaram pra igreja. Estavam até hoje dentro de casa, nunca mais voltaram para congregar. Sendo que comunhão é uma ordenança divina, porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. O que é que está te distraindo? Será que é eventos na igreja? Tem mulher que ela não cuida da casa dela. Ela não lava a louça, ela não cuida da casa, mas é a primeira da palpite qual vai ser a cor do vestido das irmãs no congresso. Entendeu? Mas a casa dela não cuida. Ela não ora, ela não louva. Veja, o que você tem feito quando vem uma palavra de juízo? Deus está dando um juízo para as mulheres aqui em Isaías 32. Presta atenção. Às vezes nós recebemos palavras de juízo. Todas nós. Em alguma determinada época da vida recebemos palavras de juízo. Às vezes, Deus manda um juízo já lavrado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E eu quero te perguntar uma coisa. Qual é a tua postura? Será que você aceita o juízo? Veja, tô falando de Deus mandando, tá bom? Não tô falando de Deus mandando um juízo. Será que você aceita um juízo de Deus como Eli? Porque Deus entrega uma palavra de juízo para Eli sobre a casa dele, os filhos dele iriam morrer, Ofni, Finéias. Sabe o que ele faz? Ele aceita o juízo. Tudo bem. Quando Deus entrega uma palavra de juízo, Ele está esperando você se quebrantar. Ele está esperando você se humilhar. Senhor, tem misericórdia. Ou você toma a posição de Eli e aceita o juízo e deixa a casa pegar fogo, ou você toma uma atitude como de Abigail. Porque o rei Davi mandou uma palavra de juízo sobre a casa dela. Eu vou destruir tudo, eu vou matar teu marido, eu vou matar a casa inteira, todo mundo da casa. Era o rei mandando uma palavra de juízo. O que Abigail faz? Ela pega bolo, ela pega uva, ela pega vinho, ela vai pegando um monte de coisa e ela vai botando no jumento e ela senta no jumento com um monte de provisão e ela vai levar para o rei Davi, e a palavra fala que ela já chega se humilhando, se quebrantando diante do rei. Rei, tem misericórdia de mim, não faz nada contra a minha casa não, tem misericórdia de mim. Mulher, se você recebeu uma palavra de juízo,
Se o Senhor falou, olha, os seus filhos vão ficar desviados mesmo, o seu marido não tem jeito, essa doença não vai sarar. Se você ouvir uma palavra assim, hoje é o dia de você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele te livre, para que Ele te cure, para que Ele alcance a tua família. E para finalizar essa passagem, eu quero que você abra comigo o versículo 15 a 17 de Isaías 32. Porque esse é o resultado que Deus tem para quem se humilha. Olha lá. Isaías 32, o versículo 15 diz o seguinte. Lembre que eu falei para vocês, se vier humilhação, ok? Se você se humilhar, se você se quebrantar, se você buscar o Senhor, ok? Olha só. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quem é esse? O Espírito Santo. Então o deserto se tornará pomar e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o teu deserto será um pomar e a cantarabassuri. Eu quero profetizar sobre a tua vida que os seus filhos serão os frutos benditos, abençoados. Chorabacantarabarabás. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, as pessoas à sua volta se renderão ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai entrar em cena como Abigail entrou. Você vai se apresentar diante do rei, vai se quebrantar diante dele, vai orar diante dele, vai falar: Senhor, tenha um juízo sobre a minha casa. Meu marido é um pinguço, a minha filha está se prostituindo, o meu filho está usando droga. Senhor, eu faço tudo errado. Você vai comparecer diante do rei: Senhor, eu estou com enfermidades, eu estou doente, o médico falou que eu vou morrer. Você vai apresentar isso diante do rei e vai falar: Senhor, dá um basta em todo juízo lavrado. Senhor, vira o meu cativeiro nesse dia, Pai. Senhor, eu me coloco. Você vai falar isso para o Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Você vai falar isso para o Senhor: Senhor, eu me coloco nessa noite, na torre de vigia, para ver a resposta que o Senhor tem para minha vida, para minha casa. Eu me coloco hoje na torre de vigia. Mulheres, quando o Senhor te chama para se levantar, é para você olhar tudo que está à tua volta. Mulher, se você tem um marido violento, não, aí não é oração, não, tem que denunciar. Se você tem um marido dentro de casa, que às vezes é até crente, mas é um espancador, é um abusador, tem que denunciar. Mulher, tem mulheres que o marido, meu Deus do céu, tem mulheres que o marido abusa da filha. Tem que denunciar. Tem mulheres que às vezes nem sabem que o marido passa a madrugada vendo pornografia de criança, pedofilia. Tem que denunciar. Eu quero orar por você para finalizar essa live. Eu quero orar por você. Você vai colocar diante do Senhor junto comigo agora o que é que está te distraindo. No que é que você está se segurando como tua base. Porque se a tua base não for o Senhor, é uma idolatria no teu coração. Eu quero orar por você. Você vai colocar diante do Senhor. Você crê, mulher, que Deus vai fazer algo na tua vida? Basta uma palavra. Você pode dormir hoje e amanhã está totalmente diferente.
Se você crê, você pode dormir hoje e amanhã, semana que vem, vou fazer um exame e o diagnóstico ser outro. Deus, enquanto a gente ora, pode reverter tudo quanto é doença. Deus pode tocar nos seus ossos enquanto a gente ora. Deus pode tocar no teu fígado, no teu estômago, no teu coração. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar. De cada mulher que está aqui presente. Senhor Jesus, que nós possamos entrar em cena e sair da letargia, sair dessa falsa segurança. Senhor, nós colocamos diante do teu altar o nosso ministério, a nossa saúde, os nossos cônjuges. Senhor, nós colocamos diante do teu altar os nossos filhos, os nossos pais, a nossa parentela. Colocamos diante do teu altar o nosso trabalho. Colocamos diante do teu altar a nossa saúde, as nossas células. Senhor, vai revertendo todo o diagnóstico contrário. A última palavra é tua. Ralabacantarabarabass. Senhor, vai visitando essa mulher que está aqui na live, que está com problema no intestino. Mulher que falou para ti essa semana: Senhor, será que eu estou com algum problema intestinal? Eu sinto que tem alguma coisa errada. Senhor, vai visitando o intestino dessa mulher hoje. Senhor, mulheres que estão aqui, que já falaram para ti: eu não vou mais orar pelo meu filho porque ele não tem mais jeito. Meu filho virou um bandido. Deus te fala nessa noite: consagra um jejum pela vida dele, porque eu vou reverter o quadro. Ainda que como filho pródigo ele precisa comer bolotas de porco, eu vou trazer ele para minha presença e vou mudar as vestes dele. Vou fazer do teu filho desviado um pastor. Mulheres que estão aqui e não querem mais louvar, Senhor. É tanta afronta naquela igreja, é tanta perseguição. Aquelas irmãs são falsas comigo. O Senhor fala para ti hoje: eis que eu estou tocando nas tuas cordas vocais. Eu vou fluir nas tuas cordas vocais. Vou usar a tua voz como você não imagina. Mulheres que estão aqui, que não querem pregar palavra porque acham que não tem capacitação. O Senhor fala para você: abre a tua boca que eu encherei. Eu sou Deus que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca que eu te encherei das minhas palavras. Abre a tua boca porque eu te encherei das minhas palavras. E vou fazer de ti não só uma ministra do evangelho, mas vou te levantar como profeta no meio dos teus. Senhor, visita as minhas irmãs. Cada uma tem uma causa, cada uma tem uma situação. Papai, eu clamo para que o Senhor venha mudar a rotina dessas mulheres. Muda a rotina, Pai. Aquela que não consegue tempo para orar, aquela que não consegue tempo para se consagrar, muda a rotina. Essa irmã que nós começamos orando por ela, que está lá no Ceará, a Giselda. Oh Pai, tu sabes como tem sido as noites dela. Visita essa mulher de maneira soberana. Giselda, receba um toque do Espírito Santo na tua casa nessa hora. Receba um toque do Espírito Santo sobre o teu corpo. O Senhor está visitando o teu sangue, mulher. Está visitando teus ossos. O Senhor fala para ti: não entre em desespero porque eu estou contigo. Não entre em desespero porque eu estou contigo. Mulheres que estão aqui vendo a mãe ficar velhinha, cada vez mais idosa, e fala: Senhor, eu não vou ver a minha mãe salva. O Senhor manda te falar: a semente já foi lançada. Sou eu quem dou o crescimento, e na hora certa essa semente vai frutificar para a salvação. Na hora certa essa semente vai frutificar para a salvação. Senhor,
Eu entrego meu clamor pelas minhas irmãs aos pés da cruz, sabendo que teu fardo é leve, sabendo que teu jugo é suave e que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu agradeço, Pai, pela vida de cada uma em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada uma, que Deus prospere a vida de cada uma, que Deus te levante, que Deus te dê força e sabedoria para você entrar em cena, porque Deus já entregou a vitória nas tuas mãos. Deus acaba com hoje, com todo juízo lavrado, mediante o teu quebrantamento, mediante o teu coração contrito e humilhado diante do Altíssimo. Em nome de Jesus, amém.